Queridos alunos do 8º ano, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, de saúde, seus familiares também. Eu, graças a Deus, estou indo bem. Na minha quarentena aqui. E vamos continuar nossa matéria. Nossa matéria agora, o título é esse: Sistema Cardiovascular Humano. Coração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, sangue. E vamos começar. Bem, para falar de sistema cardiovascular, temos que lembrar o seguinte: os principais órgãos são coração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, sangue, linfa. Aqui eu tenho uma imagem que mostra a diferença entre as artérias e veias. O conceito básico de uma artéria, que é essa aqui, ó, é o vaso sanguíneo que leva sangue, que sai do coração. E a veia é o vaso sanguíneo que traz sangue para o coração. Esse é o conceito funcional dela. Só que anatomicamente falando, as artérias são formadas por um tecido muscular um pouco mais desenvolvido que as veias. Então, a estrutura básica delas é a parte mais interna, mais fininha, é uma camada única de células, que é o chamado endotélio. O sangue está passando aqui. Na artéria, em volta do endotélio, eu tenho um tecido muscular mais desenvolvido. E em volta eu tenho tecido conjuntivo. Como eu tenho mais musculatura em volta das artérias, ela consegue se contrair, se dilatar com mais eficiência. Então, o sangue que passa aqui dentro, ele pulsa, porque a artéria se contrai e se dilata. Na veia, já é diferente. Como o tecido muscular é mais fino, é menos desenvolvido, o sangue que passa aqui dentro, ele flui. O sangue não pulsa. Ok? As artérias e veias vão se ramificando, formando arteríolas, formando vênulas. E a tubulação mais fina que nós temos são os capilares, arteriais ou venosos. Alguns capilares são tão finos, que as células vermelhas do sangue têm que passar por ele uma de cada vez. E olha que são células muito pequenas. Ok? Voltando aqui as veias têm uma característica. As veias localizadas nas pernas, elas possuem válvulas que ajudam o retorno do sangue para o coração. Repito, as veias levam sangue para o coração. Mas nas pernas, o sangue para subir é mais difícil. Então ele conta com a ajuda das válvulas. Quando você pisa, você contrai a musculatura, espreme o sangue que está passando ali pelas veias. Quando você relaxa, as válvulas se fecham, não deixam o sangue voltar. Quando você pisa de novo, contrai novamente, o sangue sobe mais um pouquinho, e aí forma uma corrente, um fluxo contínuo, até que esse sangue chegue ao coração. Está aqui. Nosso coração é uma bomba localizada no meio do tórax, protegido na frente pelo osso externo e pelas costelas, e ele é ligeiramente inclinado para o lado esquerdo. Nosso coração tem uma musculatura muito forte, que eu estou ampliando aqui, eu estou mostrando aqui com a seta do mouse. A musculatura do coração chama-se miocárdio. Por fora, ele tem um tecido epitelial que envolve o órgão chamado pericárdio, e por dentro, um outro tecido epitelial chamado endocárdio. A parte muscular do coração chama-se miocárdio, é o tecido muscular. Nosso coração é mais ou menos do tamanho da nossa mão fechada, em termos proporcionais.
Existem os vasos mais importantes que saem do coração, chegam no coração, são esses aqui. Aqui eu tenho um coração cortado de cima para baixo e a gente olhando de frente para ele. Por dentro ele tem 4 cavidades. O átrio direito, o átrio esquerdo, as duas em cima. E embaixo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Os vasos principais, o vaso sanguíneo mais importante do corpo é esse aqui, ó. Sai do ventrículo esquerdo, chamado artéria aorta. Ela aqui. Tá? Existem veias importantes que chegam aqui no átrio esquerdo, são as chamadas veias pulmonares. São as únicas veias que transportam sangue rico em oxigênio. E o resto do corpo traz sangue rico em gás carbônico pela veia cava. Aí eu tenho veia cava inferior e veia cava superior, que entra aqui o sangue pelo átrio direito. Nós vamos ver o caminho do sangue já já. E o sangue vai se ramificando. Eu tenho as carótidas que levam sangue para a cabeça, veias e artérias e veias, né? A artéria aorta, reparem que ela se dobra para o lado esquerdo e desce na frente da coluna vertebral. Ela é tão importante que ela está muito bem protegida no meio do tronco, tá? Aqui está um coração com mais detalhes. E aqui dá para mostrar o caminho do sangue dentro dele. Repare o seguinte. As cavidades de cima são chamadas de átrios. E as de baixo são chamadas de ventrículos. Esse lado aqui, que passa sangue arterial, não se mistura com esse lado aqui, que passa sangue venoso. O sangue arterial é rico em O2. O sangue venoso é rico em CO2. Cuidado. Sangue venoso não é venenoso. Ele é apenas rico em gás carbônico, que não é tóxico. Não é veneno. Agora, o gás respiratório que nós mais precisamos é o oxigênio. Por que gás carbônico, então? Porque quando esse oxigênio é levado para as células pela artéria aorta e é largado nas células, a atividade celular da respiração celular produz gás carbônico. A respiração celular produz gás carbônico. E esse gás carbônico tem que voltar. E ele volta pelo lado direito do coração. E daqui, esse gás carbônico passa para o ventrículo direito, é bombeado para os pulmões, tá? Vai para o pulmão esquerdo, pela artéria pulmonar esquerda, que leva sangue. A única artéria que leva sangue rico em gás carbônico é a artéria pulmonar. Tem o tronco esquerdo e o tronco direito. Que uma vai para o pulmão esquerdo, a outra vai para o pulmão direito. Nos pulmões ocorre a troca gasosa, que nós vimos na aula anterior. Nessa troca gasosa, o gás carbônico sai, vai para o ar atmosférico, o oxigênio entra. Quando ocorre a hematose nos pulmões, o oxigênio que chega vem para o átrio esquerdo, por meio das veias pulmonares. Olha aqui, ó. Veias pulmonares esquerdas são 2, veias pulmonares direitas são 2. Mas as veias pulmonares desembocam todas aqui, ó, no átrio esquerdo. Essa daqui, o desenho está entrando por aqui, pelo lado direito, mas na verdade ela passa por trás e entra aqui, ó. Esse sangue oxigenado do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Aqui nós temos uma válvula, que é um conjunto de válvulas. Essa válvula, ela se abre para que o ventrículo esquerdo receba sangue. Aí ele enche de sangue. Quando ele está cheio, o ventrículo direito também, ocorre a contração forte do coração. É a batida forte do coração. Você já deve ter reparado que o nosso coração faz dois barulhos importantes. Tum, 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 tum. O barulho forte é a contração dos ventrículos, que se chama sístole. E o barulho fraco chama-se diástole.
o relaxamento do coração, é a abertura das válvulas. Válvula é um conjunto de válvulas. Quando ocorre a sístole, o ventrículo esquerdo se contrai, o ventrículo direito também. As válvulas se fecham e o sangue não pode retornar nem para o átrio esquerdo, nem para o átrio direito. Então, do ventrículo esquerdo, o sangue só passa a ter uma passagem, que é para a artéria aorta. Quando ele entra na artéria aorta, a válvula aórtica, olha aqui, ó, válvula da aorta, se fecha para ele não voltar para o ventrículo esquerdo. Então, lá também tem um conjunto de válvulas chamadas válvulas. A válvula aórtica se fecha e o sangue vai para a artéria aorta e vai ser distribuído, oxigenado para o corpo inteiro. O sangue que sai do ventrículo direito entra na artéria pulmonar. Quando ele entra na artéria pulmonar, a válvula do tronco pulmonar também se fecha. Tanto a válvula do tronco pulmonar que vai para o pulmão esquerdo como o pulmão direito. Na verdade, a válvula fica antes da separação desses vasos. Por isso que ela é chamada de válvula do tronco pulmonar. Ela fica aqui, onde eu estou mostrando com o mouse. Ó. Se ela se fecha, o sangue venoso só tem um caminho, vai para os pulmões. Ele não volta para o ventrículo direito. Ok? Essa válvula aqui, do lado esquerdo, chama-se válvula atrioventricular esquerda. Olha aqui, ó. Ela fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Olha ela aqui. Essa outra válvula aqui fica do lado de cá. É a válvula atrioventricular direita. Então, as válvulas cardíacas e as válvulas da aorta e do tronco pulmonar servem para evitar a volta do sangue, para que o sangue siga um caminho só. Observe esse caminho. Começando do ventrículo esquerdo, ele vai para a artéria aorta, distribui para o corpo inteiro, e ao longo do corpo ele vai oxigenando os tecidos e vai trazendo gás carbônico de volta. Esse gás carbônico volta pela veia cava, tanto a inferior como a superior. Aí entra pelo átrio direito. Só que esse caminho é longo. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, átrio direito. Como esse caminho é longo, ele é chamado de circulação sistêmica ou grande circulação. O sangue sai do coração pelo lado esquerdo, passa pela artéria aorta, é distribuído o oxigênio para o corpo todo e começa a recolher gás carbônico que volta para o átrio direito. Como esse caminho é longo, é chamado de grande circulação. Agora, olha o caminho que começa no ventrículo direito. Ele bombeia sangue, vai para os pulmões. Mas reparem, os pulmões ficam logo atrás do coração. Observe, ventrículo direito, pulmões, ocorre oxigenação nos pulmões e volta para o átrio esquerdo. Como é um caminho curto, um caminho pequeno, é chamado de circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação. Ok? Então, aqui as estruturas estão ventrículo esquerdo, ventrículo direito, válvula do tronco pulmonar, válvula atrioventricular direita, né? Veia cava inferior, veia cava superior, ok? Aqui a artéria aorta, que é o vaso mais desenvolvido que nós temos, ela mede mais de 2 centímetros de diâmetro, ok? Aqui está um resumo do que eu falei há pouco. Deixa eu ver se dá para ampliar aqui sem atrapalhar a imagem. Não é que deu? Certinho, ó. Reparem que aqui eu tenho o nosso coração. Essa parte vermelha aqui corresponde ao lado esquerdo, o lado arterial. O lado esquerdo do coração é o lado que leva sangue com oxigênio, chamado sangue arterial.
sangue, um vermelho mais vivo. O sangue venoso é um vermelho mais apagado. Ele tem menos oxigênio, muito gás carbônico. Então, o caminho do sangue arterial é ventrículo esquerdo, artéria aorta, passa pelo corpo inteiro, libera oxigênio e traz gás carbônico. Esse gás carbônico volta para o átrio direito. O sangue entra no ventrículo direito, é bombeado e vai para a veia, artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar leva sangue rico em CO2 para os pulmões. Lá ocorre oxigenação. O gás carbônico sai, o oxigênio entra. Esse oxigênio que entra vem pelas veias pulmonares e vai encher o átrio esquerdo. Passa para o ventrículo esquerdo, a artéria aorta e recomeça tudo de novo. Reparem que a nossa circulação é chamada de dupla e completa. Dupla por quê? Que no nosso coração passa sangue arterial, sangue venoso, sem mistura. Não ocorre mistura de sangue. Completa por quê? O sangue circula o corpo inteiro e volta para o coração. Ok? Aqui está uma ampliação do que acontece nos alvéolos pulmonares, e nós já vimos na aula passada sobre o sistema respiratório. O oxigênio do ar entra e vai para o sangue. Olha ele aqui. Vem pelas veias pulmonares. O gás carbônico do sangue sai, vai para o alvéolo e vai para o ar. É aqui na parede dos alvéolos é que o pessoal que tem pneumonia viral por conta desse vírus, do coronavírus, está sofrendo mais. Ok? O vírus ataca as células da parede dos alvéolos e existem pesquisas indicando que ele ataca também, produzindo grupos aglomerados de células no sangue, chamadas de trombo, formando trombose aqui nos vasos sanguíneos. Isso dificulta a oxigenação, isso ajuda a provocar mais pneumonia, porque dentro do alvéolo se acumula secreção. Quando acumula líquido aqui dentro, dificulta a troca gasosa. Agora, quando esse sangue está circulando normalmente, lá nos tecidos do corpo, por exemplo, na ponta do pé, no joelho, na perna, no braço, no tronco de um modo geral, o oxigênio é liberado para a célula realiza a respiração celular, libera gás carbônico, e esse sangue arterial se transforma em sangue venoso e volta para o átrio direito. E passa para o ventrículo direito, e passa para a artéria pulmonar, e vai oxigenar de novo nos pulmões. Ok? Aqui é uma imagem muito importante que mostra como o nosso coração é controlado pelo sistema nervoso central. O que acontece é o seguinte: todo mundo deve lembrar que o nosso coração ele tem uma batida semelhante ao ritmo musical. Ele bate tum 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 tum. Ele não pode bater tum 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 tum. Ele não pode bater fora do ritmo. Quem garante o ritmo correto do coração é uma região localizada no átrio direito, ligada ao sistema nervoso central. É um conjunto de nervos chamados de nó sino-atrial. Essa estrutura tem muitos neurônios ligados a ele, que emitem descarga elétrica, fazendo com que o coração se contraia no tempo certo, no ritmo certo. Por isso essa região é chamada o nó sino-atrial é chamado de marca-passo natural. Quando a pessoa tem algum problema no ritmo do coração, coloca-se um marca-passo artificial debaixo da pele, no peito do paciente. Esse equipamento é uma bateria especial que ele tem. Ele emite uma descarga elétrica no coração, no tempo certo, que é para o coração bater certinho. Aí é o marca-passo artificial. Esse aqui é o natural. Repare que o que está em azul aqui são prolongamentos nervosos, né? Com nomes especiais, feixe-rios, né?
Aqui está o nó átrio-ventricular. Esses feixes nervosos irão irrigar de descarga elétrica toda a musculatura do coração. E uma coisa importante, voltando a essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Reparem que aqui dá para ver nitidamente que o ventrículo esquerdo ele tem uma musculatura um pouquinho mais desenvolvida que o ventrículo direito. Por quê? O ventrículo esquerdo ele bombeia sangue para a artéria aorta, que vai levar sangue para o corpo inteiro. Então ele tem que ser mais forte. É o sangue da grande circulação. O ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões. E os pulmões estão logo atrás do coração. Então ele não precisa ser tão desenvolvido. Ok? Então o ventrículo esquerdo é uma musculatura mais desenvolvida que o ventrículo direito. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui, chamadas de cordas, é que vão formar as válvulas do coração. Aqui tem uma imagem, deixa eu tirar meu rosto daqui para facilitar. Tem uma imagem de como as veias funcionam, trazendo sangue de volta às veias das pernas, trazendo sangue de volta para o coração. Isso em vermelho aqui é o músculo da batata da perna, aqui ele está relaxado, aqui ele está contraído. Quando ele se contrai, as veias estão por dentro ali. Aí ele contrai as veias, aí empurra sangue para cima. Quando ele relaxa, a válvula de cima se fecha, aí o sangue não volta. Então a musculatura da perna ajuda no movimento e na volta do sangue para o coração. Aqui seria em repouso, aqui em movimento. Quando essa válvula se rompe, algumas delas, é que a gente tem a varize, que o sangue se acumula, forma aquela bolha de sangue que dá, às vezes, para ver pela pele da pessoa. Aqui, eu tenho o sistema linfático, que é complementar aos vasos sanguíneos. O sistema linfático está muito relacionado às defesas do nosso corpo. É um conjunto de vasos sanguíneos e um líquido transparente chamado linfa, que circula por esses vasos. O que acontece é o seguinte, nosso corpo por dentro é muito úmido e libera vários líquidos que são drenados pelos vasos linfáticos. O vaso linfático recolhe o excesso de líquidos no corpo. Quando chega na altura do coração, esse líquido é devolvido ao sangue, à linfa, e aí tudo se mistura, tá? Agora, à medida que a linfa vai circulando, ela vai passando por estruturas chamadas de linfonodos, que são estruturas de defesa do corpo. Por quê? Junto com essa linfa pode ter vírus, pode ter bactéria, pode ter esporos de fungos. E aí os linfonodos vão produzir células sanguíneas de defesa, os leucócitos, para defender nosso organismo contra algum invasor. Então, o sistema linfático está muito relacionado às defesas do corpo. Quando uma pessoa tem uma infecção e ela não sabe a causa, às vezes na região da virilha ou mesmo na garganta, os linfonodos incham, formando o que a gente chama de íngua. É um alerta de que o nosso organismo está sofrendo algum ataque, né? E nós temos o timo, que é uma glândula, é um órgão de defesa, produz células brancas do sangue, produz um hormônio também chamado timosina, mas ele só é desenvolvido na infância. À medida que a gente vai crescendo, ele vai atrofiando. Ok? Aqui eu tenho uma imagem que mostra os principais problemas cardíacos, esse lado aqui, ó. As doenças do coração são as doenças que mais matam no mundo. Né? Um infarto. E as doenças do coração começam, geralmente, com um acúmulo de gordura dentro dos vasos sanguíneos, que está relacionado ao mau colesterol. É o chamado LDL. A maior causa de mortes no mundo são as doenças do coração, e a maioria delas relacionada à aterosclerose, ou arteriosclerose. É uma doença onde placas de gordura se acumulam no interior das artérias. E a artéria que tem a capacidade de contrair e dilatar
ela trava, ela perde essa capacidade. E aí vem a pressão alta, porque o sangue tem que ter pressão passando. O sangue, para passar no interior dos vasos, ele passa com uma determinada força. Essa força é a pressão arterial. Quando a pressão aumenta, e isso é normal ao longo do dia, o vaso sanguíneo pode relaxar, se abre a artéria, a força do sangue diminui, a pressão volta ao normal. Quando a pessoa está com a pressão baixa, a artéria se contrai, a força aumenta, a força de dentro para fora, e a pressão aumenta um pouquinho. Então, o equilíbrio de pressão é um equilíbrio dinâmico. Se você está jogando bola, a pressão aumenta. Se você está dormindo, a pressão diminui. Isso é normal. Agora, nosso organismo tem mecanismos para controlar essa pressão. E as melhores formas que nós temos para controlar a pressão é usar os recursos médicos quando necessário, né? Boa alimentação, evitar o sobrepeso, evitar o cigarro, praticar atividade física, evitar o uso de medicamento de forma descontrolada, só com orientação médica, e fazer exames periódicos. Né? Aqui tem uma imagem mostrando os componentes do nosso sangue. Nosso sangue, a gente colocando no tubo de ensaio e deixando em repouso, nós temos duas partes principais. Os elementos figurados são as estruturas sanguíneas, células sanguíneas e plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células. Elas não são células. As células sanguíneas aqui são células vermelhas e células brancas, hemácias e leucócitos. Célula vermelha, hemácias. Células brancas, leucócitos. As células vermelhas são muito mais numerosas. E a parte transparente do sangue é chamada de plasma. O que o plasma tem? Tem gás carbônico, oxigênio, proteínas, sais minerais, vitaminas, lipídios, carboidratos diversos, glicose. O plasma transporta muitas substâncias, hormônios, ok? Aqui estão as células sanguíneas, é a origem delas. As células do sangue são produzidas na medula óssea. Cuidado, isso aqui não é medula espinal, não tem a ver com o sistema nervoso. Isso aqui é estrutura óssea. Por dentro do osso existem células que vão produzindo células hemácias, vão produzir plaquetas e produzir os diversos tipos de leucócitos, tá? Principalmente nos ossos da bacia e nos ossos achatados, como as costelas. É ali que está a medula óssea. Aqui, já estamos no final dessa aula, eu tirei essa questão aqui para vocês me responderem. Eu queria que vocês pesquisassem, anotassem, que na próxima videoaula que eu elaborar, eu vou dar as respostas para vocês me dizerem que nome é cada letra dessa aqui. O que é a letra A? O que é a letra B? O que é a letra C? O que é a letra D? E, F, G, H, I. Só rever os slides anteriores vocês já descobrem, ok? Isso é um tipo de questão que é muito cobrada em testes e provas, ok, gente? Você tem que saber claramente o nome de cada estrutura dessa. E aqui uma outra pergunta, que eu vou dar a resposta na próxima aula. Considerando que 3 é o pulmão, identifique os demais componentes do corpo representados por 1 e 2. E os tipos de sangue, se é muito rico em oxigênio e em gás carbônico, representados por A e B. Então, essa seta aqui você vai dizer se é oxigênio ou gás carbônico, aqui também, aqui também, aqui também. Aqui é pulmão, aqui é o quê? E aqui é o quê? Certo? É isso, jovens, queridos. Muita saudade de vocês. Estou torcendo para a saúde de vocês. Está tudo em ordem. Torcendo para nossas aulas presenciais voltarem logo. Marana está providenciando um jeito para a gente ter aula ao vivo, que vai ser muito legal. Eu ver o rosto de vocês vão interagir com a aula, vai ter um chat.
e o microfone, mas esse microfone, a princípio, eu vou deixar alguns desligados, que tem a gente aí que fala demais, mas toda hora eu vou ligar, tá bom? E vamos torcer para isso acontecer logo. Um beijo no coração de todos e até a próxima.